Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do poder paralelo que a Folha de São Paulo está dizendo que o Bolsonaro teria mais poder que o próprio presidente da República se fizer o Congresso, se fizer a maioria no Congresso. Eu queria avisar para essa moça aqui da Folha de São Paulo, como é que é o nome dela? É Mariana Holanda, que o Congresso não é um poder paralelo, é um poder, é um dos três poderes da República, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E diga-se de passagem, em toda democracia bem desenvolvida, o Legislativo, o Congresso, é o poder mais importante de todos. Então, o que o Bolsonaro está falando aqui não é de um poder paralelo, é de um poder ponto final. O que o Bolsonaro quis dizer nessa história é que mesmo com o STF jogando contra ele, porque claramente esse processo todo é inconstitucional, um processo totalmente absurdo contra ele, proibindo ele de ser candidato em 2026, ele vai tentar a mesma coisa que a oposição tentou lá na Venezuela. Eleger o Congresso lá na Venezuela, eleger o Congresso, mas aí o STF de lá anulou o Congresso de lá. Eu espero que aqui no Brasil a gente esteja num nível de maturidade institucional maior que na Venezuela, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Congresso não é poder paralelo, o Congresso é poder de fato. Se ele eleger a maior parte dos senadores e dos deputados, significa que efetivamente ele tem o apoio da população brasileira. Você não concorda comigo? Vamos entender esse caso aqui, porque essa notícia tem duas coisas preocupantes aqui. Primeiro, essa ladainha de poder paralelo e não sei o que lá. E segundo, é justamente que isso dá a justificativa para, eventualmente, um Congresso sendo bolsonarista em 2026, o STF fala, não, temos que agir contra esse poder paralelo do Bolsonaro. Até agora. Agora, o Congresso tem batido de frente com o Lula. Já tem gente falando que o Congresso já é um poder paralelo. Não, não é poder paralelo, não. É um poder, ponto final. A gente vive numa república, são três poderes independentes. Não tem nada que ser subordinado ao Lula ou subordinado ao STF. Mas foi exatamente essa retórica que lá na Venezuela eles usaram para o Executivo e o Judiciário anularem o Congresso e passarem a governar com uma ditadura que até hoje eles não conseguiram sair. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Perdido que o Governo Lully, Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou falando para vocês que essa manifestação do Bolsonaro lá no domingo assustou muita gente, né? Por mais que vocês estão falando, não, que teve menos gente, que o pessoal do antagonista, que Bolsonaro cada vez menor, diminuiu o número de pessoas e não sei o que lá. E é lógico que isso aqui é uma besteira. Todo mundo sabe que manifestação no início do ano você tem mais público que no final do ano. É sempre assim. Todas as manifestações, todos os anos que a gente teve manifestação em fevereiro, março, é sempre muito maior do que ao longo dos anos. À medida que o ano vai passando, as pessoas têm outras preocupações. Essa época do ano tem viagem, não sei o que lá, e acaba diminuindo as manifestações no final das contas, né? Então, assim, a manifestação foi grande, foi muito grande, tinha muita gente lá, isso é o mais importante. E o que mostra como se incomodou é justamente esse monte de manchete de jornal incomodadas com o que o Bolsonaro disse, né? Mas uma coisa que o Bolsonaro disse, e isso é uma coisa realmente muito importante, é que a estratégia dele não envolve necessariamente a presidência da República. Isso ele já deu uma deixa, né? É a primeira vez que o Bolsonaro faz isso, dando uma deixa de que ele pode indicar alguém para concorrer ano que vem. Até aqui o Bolsonaro tem dito que ele é o candidato do PL para 2026. Não tem o candidato do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. Ele ainda não disse nessa manifestação quem que será esse candidato, né? Muita gente imagina o Tarcísio, pode ser o Eduardo Bolsonaro, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser o Zema, pode ser um monte de gente, mas em princípio o que a gente tem aqui, ele já abriu que pode não ser ele o candidato em 2026, né? Infelizmente, isso é uma verdade. Como eu falo para vocês, acho um absurdo, é uma coisa mesmo de regime venezuelano você proibir o principal candidato da oposição de concorrer numa eleição, mas é a situação que a gente se encontra neste momento, né? O que ele falou é que eu não preciso nem ser o próximo presidente da República. Se eu tiver com a maioria no Senado e na Câmara, terá mais poder que o próximo presidente da República. Não, isso é verdade, isso sempre foi verdade, né? O Congresso é um poder independente da presidência da República. Inclusive um poder que durante muito tempo, aí aliás a esquerda adora isso, foi anulado pelo Executivo através de dinheiro. O presidente da República, né, veja o mensalão, o petrolão, todos esses escândalos, era sempre a mesma lógica. O presidente da República dava dinheiro para o Congresso para anular o Congresso, para comprar o Congresso.
e o Congresso virava uma espécie de poder subsidiário, mas nunca foi para ser assim. A República sempre teve a independência dos poderes, os poderes são independentes, e é tão poderoso quanto o outro. Acha que o presidente tem mais poder que o Congresso? Não, não tem, né? Eu acho engraçado algumas pessoas da esquerda dizendo que não, porque estão anulando Lula, que foi democraticamente eleito. Não, meu amigo, os deputados também foram todos democraticamente eleitos, né? Todo o Congresso teve voto também, né? O que eu acho que isso daí é uma coisa absurda, você dizer do STF. Quando o STF anula o Congresso, o STF, sim, que não foi eleito por ninguém, está combatendo um poder que foi eleito pelos brasileiros, né? Agora, entre o Congresso e o presidente da República, entre o Congresso e o Executivo, né, não tem o que dizer. No fundo dessa história toda aqui está o fato de que eles já estão percebendo que o Bolsonaro continua muito forte, que o Bolsonaro tem expectativa mesmo de fazer um grande congresso ano que vem. Vocês concordam comigo que se isso daqui não assustasse esse pessoal, não teria motivo para uma manchete desse tipo? Aqui, ó. Bolsonaro escancara plano por poder paralelo. Que poder paralelo, minha filha? O Congresso é um poder e ponto final, não é poder paralelo, não. Paralelo é o STF atuar politicamente, né? Aqui, ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro quer ter a maioria do Congresso Nacional em 2027 como forma de criar uma espécie de poder paralelo e fazer frente ao STF. Não, olha só, são duas coisas diferentes, né? Primeiro que todo mundo quer ter maioria no Congresso, não é só o Bolsonaro que quer ter maioria no Congresso. O Lula adoraria ter maioria no Congresso também. O Alckmin adoraria ter maioria no Congresso. Todos os partidos políticos brasileiros adorariam ter maioria no Congresso, porque o Congresso é a casa legislativa, é um poder e um poder muito importante, né? Do ponto de vista da democracia, talvez o poder mais importante de todos, porque é aquele que representa de forma mais clara o povo brasileiro. A maior parte das pessoas vota e elege os deputados, são os representantes do povo, né? E ele não falou propriamente em fazer frente ao STF, né? Ou seja, eles estão querendo colocar esse negócio que o Bolsonaro quer fazer frente ao STF. Não, o Bolsonaro ele quer fazer o próximo presidente da República, que seria alguém da direita, pode ser o Tarcísio, pode ser outra pessoa, e quer fazer um bom congresso também. E aí, você tendo um bom congresso, como eu já expliquei para vocês, eu acho que o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Eles fizeram exatamente a mesma conta que eu, né? Ou seja, você tem 3 vagas que vão ser trocadas pelo próximo presidente da República. 3 ministros vão sair do STF, o próximo presidente vai indicar. Então, vamos supor que o Tarcísio ganhe a próxima eleição. Ele vai indicar 3 ministros mais alinhados com o Bolsonaro. Só que a gente ainda ficaria no STF com 5 a 6. Ou seja, teria o Cássio Nunes, o André Mendonça e mais 3 ministros indicados pelo próximo presidente, pelo Tarcísio, mais à direita. Mas ainda haveriam 6 ministros antigos, 6 ministros da esquerda. E aí, qual que é a próxima grande coisa nisso daí? Se a gente conseguir um Senado com uma boa quantidade de pessoas, dá para fazer impeachment de ministro do Supremo. E olha só, às vezes nem precisa fazer o impeachment de ministro do Supremo, tá? Apenas meramente a possibilidade de você poder fazer tal impeachment já é suficiente para conseguir controlar o STF, porque essa situação, o STF hoje está descontrolado, né? E todo esse plano do Bolsonaro se baseia na proposta absolutamente maligna de ganhar a eleição, ou seja, ele vai ter que fazer uma eleição para ganhar com o Tarcísio ano que vem e ganhar o Congresso. As pessoas têm que ir lá e votar no Bolsonaro. Então repara que quando esse pessoal fala como uma coisa ruim o plano do Bolsonaro de fazer o Congresso ano que vem, eles estão dizendo que, olha só, olha o risco, não podemos deixar o Bolsonaro ganhar o Congresso. Como é que história é essa? Como é que pode? A gente vive numa democracia ou não, né? Ou esse pessoal já abandonou esse negócio? Não é a gente que sabe como é que governa o país, estamos protegendo a nossa democracia, proibindo eleições, tirando a oposição da eleição. Repara o grande risco que a gente está correndo aqui, né? Então, essa fala aqui do pessoal da Folha de São Paulo está bem clara nesse sentido aqui. Alguns aliados dizem que Bolsonaro está mais preocupado com a maioria no Senado do que eleger o Palácio do Planalto. Não, isso é falso. Não. Eleger o Palácio do Planalto, você troca 3 ministros. Então, a maior importância é eleger o próximo presidente. O problema todo é que eleger o próximo presidente está cada vez mais fácil. O Lula só faz merda. Então, o Bolsonaro está focado no Senado não por conta de que a presidência seja menos importante. Ele está focado no Senado porque, de fato, é o desafio que existe. A eleger o próximo presidente da República está cada vez mais fácil. O Lula só faz merda. Então, se botar um nome mais moderado, como o Tarcísio, então ele ganha com muita facilidade a presidência, a próxima presidência. Ele próprio já tem a maioria em todas as pesquisas por aí, né? Então, ele está mais preocupado em ter maioria, não porque seja mais importante. O mais importante é eleger o próximo presidente.
mas simplesmente porque ele teria, é uma coisa mais difícil, é mais difícil ele conseguir isso, né? E falou também em ter maioria na Câmara dos Deputados, o que é só lógico, né? É evidente isso daí. Se vocês me derem 50% da Câmara e do Senado, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem vai assumir a liderança e vai mandar mais que o presidente da República. O que é verdade. Aliás, já está mandando hoje, né? Se você reparar, o Bolsonaro já está pautando as votações no Congresso há muito tempo. Por quê? Porque o Lula é um líder transplantado. É um cara que não tem força, não tem apoio popular de ninguém, absolutamente. Mais uma vez, o que a gente vê aqui é a esquerda chorando o fato de não ter apoio popular. Se eles tivessem apoio popular, não precisava ficar preocupado. Se ganhar a eleição, a Bolsonaro não vai ganhar a esquerda. Pronto, resolvido o problema. Não tem nenhuma chance do Bolsonaro ter 50%, né? Aí tá o pessoal da esquerda inteiro chorando aqui. Eu nem preciso ser presidente, diz Bolsonaro na Avenida Paulista. Bolsonaro sugere que mandará mais que o presidente com maioria no Congresso, né? Ele não sugeriu isso, ele disse que ele vai ter mais importância, é mais importante para ele fazer o Congresso e o Senado, né, o Senado e a Câmara, do que ele ser presidente. Não, mas por quê? Porque para ser presidente tá fácil. O Tarcísio ganha com muita facilidade. O que ele quis dizer com isso é justamente por quê? Porque ele está falando para os eleitores dele que existe a chance dele não ser candidato em 2026. É a primeira vez que ele fala isso. Ele está colocando isso como uma grande novidade, e é verdade. E ele está falando isso para o pessoal não ficar preocupado. Olha só, não importa que seja o Tarcísio, ou que seja o Zema, ou que seja o Eduardo Bolsonaro, ou que seja a Michele Bolsonaro, eu vou estar por trás disso. Se você reparar, já tem uma série de facções entre o pessoal da direita aí, né? O pessoal, tem gente que não gosta do Tarcísio, tem gente que não gosta do Eduardo Bolsonaro, tem gente que não gosta da Michele Bolsonaro, tem um monte de gente brigando aí por quem seria essa indicação do Bolsonaro. O que o Bolsonaro estava falando nesse negócio aqui, embora a esquerda tenha ficado apavorada, foi um recado para a base bolsonarista, foi para os bolsonaristas. Eu que vou estar por trás dessa história, né? Eu vou indicar quem vai ser a pessoa, ele não falou ainda quem vai ser a pessoa, eu acredito que vai ser o Tarcísio, mas vamos ver quem vai ser. Mas ele já deu a abertura de que não vai ser ele, e não importa, não importa. Ah, vocês não gostam do Tarcísio, mas olha, vota por mim, vota no Tarcísio por mim, eu vou estar por trás do Tarcísio. Ah, você não gosta da Michele Bolsonaro, mas vota na Michele Bolsonaro, eu vou estar por trás da Michele Bolsonaro. É isso que, é nesse sentido, é uma fala para a base do Bolsonaro que ele falou isso daqui. A esquerda ficou apavorada, porque isso só reflete o que todo mundo já sabe, que o Bolsonaro continua muito forte. Ah, mas tinha pouca gente. Ah, mas diminuiu aqui. Bolsonaro cada vez menor, diz o antagonista aqui. Mas ainda é relevante, eles próprios concluem aqui, né? Ou seja, ainda consegue juntar muito mais gente do que qualquer encontro da esquerda, qualquer coisa que a esquerda faça, né? E mais do que isso, o plano dele é plano de quem tá aqui para ganhar, e vai ganhar, né? E, assim, tá aqui o pessoal chorando aqui, o plano de Bolsonaro para ter maioria no Congresso e criar poder paralelo ao STF. Como assim poder paralelo ao STF? Pô, a Câmara é um outro poder mesmo, não tem esse negócio não. A Câmara é um outro poder, totalmente independente do STF. O pessoal já está falando como se o STF fosse o poder do Brasil, é o poder absoluto do Brasil, a ditadura brasileira é definida pelo STF, né? Essa é a situação. Aqui, ó, a estratégia de Bolsonaro para mandar mais que o presidente em 2027. É curioso como alguns entenderam ele dizendo que vai mandar mais que o presidente, outros que ele vai mandar mais que o STF, né? Curioso isso, né? Mas a verdade é que as duas coisas, né? A ideia dele é fazer o próximo presidente, e aí o presidente vai ser de direita, ele vai mandar mais que o Tarcísio, ou que a Michele, ou que o Eduardo, ou que seja lá quem for que ele escolher como sendo o candidato dele, e vai afrontar o STF. Mas isso aí é correto, os freios e contrapesos que você tem na República, né? E aí que o pessoal da esquerda está apavorado, porque eles estão vendo isso daqui, ó. Olha só, esse jornal aqui é esquerdista pra caramba, né? Porque a renovação política do Senado é essencial contra o avanço da extrema-direita. O curioso é eles chamarem de renovação, né? Porque a esquerda tem a maioria no Senado hoje, né? O que eles estão preocupados é que eles vão perder essa maioria no Senado ano que vem. É isso que eles estão preocupadíssimos. E eles estão vendo que vão perder do mesmo jeito. É daí que surge esse desespero do pessoal completo, né? Enfim, e de novo, para reforçar o meu aviso aqui, o pessoal está dizendo aqui do PL, a gente não tem alternativa a Bolsonaro, o povo gosta do Bolsonaro. Se o candidato fosse o Bolsonaro, não ia ter ninguém na direita questionando o Bolsonaro. Como o candidato vai ser ou o Tarcísio, ou a Michele, ou Eduardo Bolsonaro, ou não sei mais quem, vai ter gente na direita questionando. Então esse é o recado do Bolsonaro quando ele diz que ele vai mandar mais que o próximo presidente. Porque ele vai ter a maioria na Câmara, vai ter a maioria no Senado e o presidente vai ser indicado por ele. Não interessa quem seja.
Você que não gosta do Tarcísio, vote no Tarcísio pelo Bolsonaro. O Bolsonaro vai estar no controle. Se você não gosta da Michelle Bolsonaro, mas vota na Michelle Bolsonaro do mesmo jeito, o Bolsonaro vai estar no controle, mesmo que ele esteja na cadeia. Ele falou isso, ele falou, olha só, não interessa onde eu estiver, aqui ou no além, quem vai assumir a liderança e vai mandar mais que o presidente da República vai ser ele. Esse é um aviso, de novo, para a base bolsonarista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.